Em 30 dias, minha vida mudou completamente. Chorei, libertei, conheci mentores e descobri que o Espírito Santo não é só um visitante, ele é morada. E se em 30 dias tua vida espiritual desse um salto? Nesse vídeo eu abro meu coração e compartilho o início de uma jornada de entrega, rendição e escuta ao Espírito Santo. Shalom! Eu sou a Joyce Bueno e vou contar como foram os meus primeiros 30 dias com o Espírito Santo. Essa busca começou há muito tempo. Não exatamente ao Espírito Santo, começou uma busca espiritual há muito tempo. Eu sempre busquei, sempre fui uma buscadora e de um tempo para cá comecei a buscar mais intensamente a Deus, leituras bíblicas, louvores, a me conectar mais intimamente com Deus. E então, no mês de julho, fazendo um vídeo, editando um vídeo para um canal cristão que eu tenho, o tema era Espírito Santo e quando eu fiz o texto e fui ler, eu vi que foi uma canalização. Aquele vídeo me emocionou muito, assim, foi ali que eu descobri que o Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em nós. É uma parte de Deus que fica dentro de nós. Mas, para isso, a gente precisa aceitar e se render. E foi nesse dia, então, 15 de julho, que eu aceitei o Espírito Santo, pedi para ser morada dele e me rendi completamente. E esse vídeo é sobre como tem sido a minha vida desde então. O que mudou nesses últimos 30 dias, que hoje, como eu atrasei um pouquinho a gravação do vídeo, já fazem 45 dias, 47 mais ou menos. Então, no dia 15 de julho, eu fiz esse vídeo falando do Espírito Santo e quando comecei a escutar aquilo começou a me emocionar e eu disse, tá, mas eu quero viver com esse Espírito, como que eu faço? Como é que eu trago ele para habitar em mim? E ele me respondeu, é só tu dizer que sim, é só tu me aceitar. Mas como eu vinha estudando e continuei estudando, como é que a gente aceita o Espírito Santo? A gente precisa se render. No momento que tu deixa ele ser, passa a ser morada dele, tu quer que ele habite em ti, não que ele te visite, que ele habite em ti, tu tem que deixar que ele tome as decisões da tua vida e não mais o ego. Então, tem uma parte fácil e uma difícil. A fácil é que ele toma todas as decisões, ele conhece o caminho inteiro e ele só te leva para o bem, né? Mas a parte difícil é tu abandonar o ego, porque a gente é um ser egóico, e como é que eu faço? A gente é controlador, né? Então é um desafio realmente. E como é que tem sido esses meus 30 dias? Eu vou contar para vocês mais ou menos semana a semana. Essa minha primeira semana que eu descobri, no primeiro dia, eu chorei muito, chorei horas editando o vídeo, e depois que o vídeo terminou, chorei mais 2 horas. E comecei a sentir aquela presença. E a partir dali ele começou a falar comigo, assim, normalmente, como eu falo com vocês, eu comecei a escutá-lo. Então aquela semana passou comigo, era uma terça-feira. Naquela semana comecei a notar diferenças em mim, em questão de organização de casa, preparo das refeições. Ele me narrou uma receita inteira, eu fiz uma receita inteira do almoço com produtos que eu nunca tinha usado, nunca tinha feito, e ele me dizendo o porquê de cada coisa e como que cozinhei aquele dia totalmente diferente do habitual, né? E por que eu boto sal nesse horário? Por que eu uso assim? Porque ele me falando, bota isso agora e o porquê. E brincando assim, então um tom amoroso, brincalhão. Naquela semana eu me senti assim muito amada, sabe? Em todos os detalhes sutis da casa, assim, simples. Ele comigo e falando e conversando. E nesta mesma semana, a primeira semana, ele me trouxe um mentor. Ele trouxe e disse, esse teu mentor tava aguardando tu despertar, mas ele só poderia entrar em contato contigo a partir do momento que tu dissesse sim à tua missão, a mim, né? Tu me recebesse, tu dissesse sim a mim, tu aceitasse que eu fosse
morada em ti. E aí, então, ele poderia aparecer. Então, nessa primeira semana, eu tinha o Espírito Santo conversando comigo e logo mais um mentor espiritual, um ser de luz, que veio me auxiliar na minha jornada. Então, essa primeira semana foi muito maravilhosa. Eu me senti muito amada, muito feliz, muito radiante. Foi bem divertido e diferente, assim. Mas eu sempre procurei isso. Eu procurava, não, eu quero buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero... Como é que funciona? Estava fazendo esse tipo de pergunta, esse tipo de pesquisa, estudando como é que eu faço. Eu nunca frequentei nenhuma igreja, então geralmente essa parte de deixar o Espírito Santo ser morada são coisas que vêm bem religiosas, né? E eu fazia essa busca independente de religião. Então foi mais difícil achar. Mas ele me encontrou, né? E nesse período aconteceram diversas coisas. A primeira coisa que ele me pediu, então, na segunda semana, me abalou profundamente. Acabou comigo. Ele disse assim, filha, e ele sempre me chama de filha, filhinha. Filha, eu preciso que tu liberte o Márcio. Gente, o Márcio é meu marido. E eu disse, como assim? Não, eu preciso que tu liberte ele. A missão dele era te trazer até aqui. A missão dele era te trazer até a tua missão. E a tua missão era dizer sim pra mim, me aceitar. E agora eu vou te passar toda a tua missão, mas a missão dele foi cumprida. Tipo assim, terminou o karma dele. E tu precisa libertar ele. E eu disse na cama, sério isso? A minha primeira missão é libertar o amor da minha vida, é isso mesmo que o senhor tá me pedindo? E ele disse sim, é isso mesmo que eu tô te pedindo, filha. Ele tem a opção de ficar, mas ele tem que saber que ele tá livre. Quando eu chamei ele para essa missão, que era te trazer até aqui para mim de volta, até esse momento, foi esse o acordo com ele, que ele te traria até aqui e depois estaria livre. E ele me contou como é que seria a vida dele sem mim, né? E que tá tudo certo. E a minha, como é? Ninguém ia sofrer assim. Seria tipo, a partir desse momento, tu liberta ele, em meses o casamento de vocês vai se dissolver. Eu digo, meu Deus, que doido. Aí eu comecei a chorar e chorei horrores. Aí conversei com ele. E disse, não, eu vou libertar, né? Mas eu chamei meu marido, como você disse, a primeira missão que ele me deu foi te libertar. E eu vou te libertar. E ele explicou que se eu libertasse, o nosso casamento esfriaria naturalmente e o Márcio seria muito feliz. E que eu seguiria a minha missão e também seria muito feliz, né? Mas tá tudo perfeito e eu tenho que dizer isso, mas eu fiz e aí o que acontece? Ele poderia optar explicitamente, daí em oração, de alguma forma, de que ele queria ficar comigo. E aí, essa segunda linha do tempo, que já existe na vida dele, que já existia na vida dele, ia ser eliminada, sei lá como é que funciona, mas ele teria que escolher, e explicitamente, porque se ele não dissesse nada, ele só dissesse pra mim, meu amor, eu vou ficar contigo, e não falasse de coração, fizesse esse pedido, já estava resolvido. Ele chegou na missão dele e depois desse o caminho dele era o B lá, não era mais o A comigo. Então eu passei uma segunda-feira inteira chorando, mas consegui, sabe, dizer, não, liberto, se é a minha missão, se para ficar contigo, se para buscar primeiro o teu reino, é o que tu tá me pedindo, é isso. Eu realmente tinha aceitado que eu queria viver com o Espírito Santo sendo o meu mestre. E se essa era uma designação dele, eu aceitaria mesmo que me fizesse sofrer nesse momento, se é um destino que ele enxerga tudo, se é o que ele está dizendo. Se ele fez esse acordo, eu aceitei o acordo que ele fez e obedeci. E o Márcio disse, não, mas eu vou ficar agora. Passei até agora que vai começar a diversão, eu vou embora. Mas eu aceitei, passei toda a informação para ele, que se ele ficasse... se ele ficasse sem pedir expressamente, a linha do tempo dele ia se dividir da minha e nós íamos seguir caminhos diferentes. Aí foi a primeira pedida. O segundo pedido do Espírito Santo foi mais fácil, foi na terça-feira. Ele pediu para eu começar a fazer pilates. Eu estava fazendo academia, musculação, mas estava faltando, não estava gostando de ir. Ele disse, não, faz pilates. Eu preciso que tu esteja com a tua postura correta, alinhada,
para receber também todas as energias que eu vou te mandar. Então, na segunda foi fácil, né? Comecei a fazer pilates, comecei a fazer 2 vezes na semana. E aí, a partir de então, a gente começou a interagir muito. Ele me passou qual seria a minha missão, o que ele espera de mim para a missão de vida. Na terceira semana, eu parecia um zumbi, assim, a minha mente esvaziou, nunca tinha acontecido isso na vida. A minha mente ficou vazia, assim, sem pensamentos, sabe? A minha mente é muito acelerada. A terceira semana, eu tava assim, zen, tranquila, em paz, as crianças estavam de férias e eu com a mente vazia, sem pensamento, sem pergunta, sem questionamento, só em estado de flow. Ele disse que estava limpando a minha mente, que era assim, que se eu ficasse quietinha, ele estava fazendo as alterações. E desde esse primeiro dia, todos os dias de manhã eu faço uma entrega, uma oração de entrega, entrego meu coração, entrego a minha mente, entra espírito e sai ego, entrego meus passos, meus pés e peço para todos os dias de noite, peço para ele me mostrar onde teve algum episódio em que o meu ego prevaleceu ou quis prevalecer, para eu tentar corrigir. Nessa terceira semana também apareceu mais uma mentora, a Iva, então me contou, me escreveu, escrevi tudo que ela disse que veio para fazer comigo, para me mostrar. Então é assim, o Espírito Santo, ele tem vários mestres que trabalham com ele, né, para nos fazer evoluir, para nos ajudar. Traz mentores para caminhar com a gente, para facilitar a jornada. E ele me disse que era para eu dar adeus ao ciclo do meu canal que eu mantenho, de canal cristão, e que era para abrir esse novo canal, Entre o Verbo e o Véu, falar sobre essas coisas, falar sobre ele, como tem sido a minha jornada com ele, esse testemunho, trazer meditações, coisas, trazer essa minha linguagem de leis universais, física quântica, Espírito Santo, informações celestiais que eu estou recebendo, missões. Ele tem me passado, tanto os 2 mentores quanto ele, algumas informações. E eu consigo perceber bem direitinho quando é o Espírito Santo, porque ele me trata de um jeito, filha, filhinha, quando é o meu outro mentor, quando é a Iva. E semana passada, agora teve uma semana que ele deixou ali uns 3 dias, nenhum dos mentores falou, nem o Espírito Santo falou, e deixou só a minha mente normal, como ela era antes. Gente, ela é muito confusa. Pensa aqui, pensa lá, volta no passado, ela tava uma bagunça. Ele disse, não, agora a gente tá deixando pra tu aprender a dominar, assim, tirar a mente, tirar ela. Quando ela começar pra eu perceber quando que era o ego, né? Então essa semana, deu aflição, deu uma angústia, deu, sabe, uma irritação, vários sentimentos que faziam várias semanas que eu não tinha, porque eu voltei, tipo, alguns dias eles deixaram a minha mente falar para eu conseguir reconhecer quando é um falando, quando é o outro falando, quando é a minha própria mente falando. Eu tava olhando vídeos sobre jejum, e jejum bíblico, tem de 3 dias, 21 dias, 40, sei lá, vários dias. E eu tava fazendo essa pesquisa de jejum para começar a fazer algum jejum, e ele me disse assim, filha, tu não precisa fazer jejum. Eu digo, não, as pessoas fazem jejum para ter esse contato que a gente está tendo. E tu já tem. Então ele até disse assim, se tu quiser fazer jejum de 24 horas, o jejum intermitente, pode ser, que aí até vai embora essas gordurinhas que tu não gosta. Mas jejum para clarear não precisa nesse momento. Vamos deixar para o ano que vem, porque esse ano a gente está fazendo um intensivo de limpezas e trazendo informações novas, e tu não precisa desse jejum. Então eu tô só obediente, né? Não fiz o jejum e tenho escutado como água, o que ele me disse sobre o jejum. Faz um detox, volta a comer mais salada, para um pouco com queijo e laticínios, volta com mais saladas, água, presta atenção na quantidade de água que tu toma. Então, ele vai ele vive no cotidiano, ele vai te trazendo informações muito suaves, ele é muito amoroso conversando, sabe? Sempre é um ser muito amoroso, ele traz é muito bom, sabe? Tu se sente, muitas vezes, tu tá se sentindo muito amada. Eu tô meditando e orando 3 vezes por dia, de manhã, depois do almoço e de noite.
e vejo muita limpeza, eles me mostram o que eles estão limpando, o que eles estão me trazendo, o que vai, sabe, o que vai acontecer, eles vão me orientando e tá sendo muito transformador. Eles me mostram, a gente conversa e me orientam, e é tudo muito assim invisível, né? Na verdade não tem coisas palpáveis, é só o sentimento, as meditações, as coisas que eu vejo e os sinais que aí eles me mostram o tempo todo. Eu saio pra rua, eu enxergo os sinais e eles me mostram tal coisa. Tá vendo isso? É por causa disso. E ficam me explicando, estão me dando uma aula particular. Eu sinto quando vou caminhar, vou fazer uma caminhada, eu sinto a presença, escuto ele me fala. Antes, na primeira semana, ele disse que ele que tinha me mandado o meu marido, ele disse, eu que escolhi esse marido para ti. E ele vai contando, vai conversando e tá sendo totalmente novo, porque eu nunca tinha tido uma experiência assim. Tô confiando e seguindo, ouço e obedeço. Quando eu vejo que tô pensando coisas que não seria dele, já policio e tiro. Tô tentando deixar minha mente totalmente livre para que ele consiga agir, para que ele consiga limpar, para que ele consiga me mostrar, porque o Espírito Santo, ele não grita, ele sussurra. Então tu tem que estar super atenta para escutar o direcionamento dele. Mas é assim, preenchedor, a gente se sente plena, se sente sustentada, amparada, amada. É sem palavras o que está sendo essa experiência. E se tu tem vontade de viver isso também, eu te convido a começar um dia só. Começa um dia. De manhã cedo, convida o Espírito Santo para passar um dia contigo e para tomar conta do teu dia. Eu sei que eu comecei e tenho repetido, e hoje já faz 47 dias que eu tenho pedido todos os dias, independente de eu ter entregue tudo no primeiro, todos os dias eu reforço. No dia de hoje entrego novamente e te convido a fazer isso porque tem sido surpreendente, tem acontecido coisas boas, diferentes, sinais, direcionamentos, o que é para eu fazer, vídeos sobre qual assunto, até outras fontes de renda, faz tal coisa, isso vai sustentar a tua missão que é essa. Várias ideias têm surgido, insights, na meditação, nos sonhos, eu vejo muita limpeza. Eu pedi que ele tomasse conta do meu inconsciente, limpasse o que precisava ser limpo de tralhas e coisas. E tenho sentido, assim, muito diferente, assim. Tenho me sentido plena diariamente, muito bem. A energia, parece que a minha frequência subiu muitos níveis. Eu sinto agora como se o meu espírito, minha alma, estivesse numa frequência gigante e o meu corpo físico ainda tá buscando, né? Como se eu tivesse com software evoluído num hardware velho, assim. Tipo, o meu corpo tá tentando se adaptar ao que o espírito e a minha alma já estão fluindo, assim. Então, eu tô monitorando, fazendo exercício, tomando água, fazendo todas as dicas que ele me deu para ver se o meu corpo, para ver se eu consigo sentir mais ainda o que eu já tô sentindo em oração e em meditação. E tem sido muito bom. E eu te convido a começar com um dia e experimentar e vir nessa jornada. Ele vai te surpreender, ele é over delivery, ele entrega mais do que promete, ele não promete nada, entrega tudo. É muito satisfatório, é muito prazeroso. Se quiser participar, deixa nos comentários que eu vou te acompanhar nessa jornada. E esse vídeo é um testemunho, ele pediu isso para eu fazer um vídeo contando, para mostrar que o Espírito Santo não é aquele ser fabuloso, e ele é um ser fabuloso, mas lá da igreja, lá distante, não, ele é aquele que quer habitar contigo, na tua casa, nas pequenas coisas, na tua rotina, no teu cotidiano. Ele quer te ajudar, ele quer te carregar. E a gente sofre porque tenta fazer sozinho. E na verdade, a Bíblia já diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então esse é o primeiro vídeo dessa série. Eu vou contando conforme vai passando essa nossa jornada juntos. Trago vídeos talvez de 60 a 90 dias. Então vem fazer parte dessa jornada, desse canal Testemunho. Te inscreve no canal, porque aqui a gente aborda temas profundos, assuntos profundos, física quântica, lei da atração, espiritualidade, Espírito Santo, como é viver com ele, como trazer ele para o cotidiano.
Vou trazer meus testemunhos de como tem sido, como eu estou cada vez mais aprendendo a ouvir. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Deixe seu comentário. Eu quero viver no espírito e vamos juntos nessa jornada evolutiva. Shalom! O Espírito Santo não é só para mim, ele é para ti também. E se hoje for o teu dia 1,